Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua vida, com a tua família. Estou aqui para falar mais um pouquinho sobre a questão dos falsos profetas. E nesse sentido, meu querido, eu quero que você preste atenção no que eu tenho para lhe dizer. Eu fiz um vídeo aí sobre uma fala de Jesus, Mateus capítulo 7, a partir do 15, versículo 15, onde Jesus faz um alerta sobre os falsos profetas, né? Que são lobos devoradores disfarçados de ovelhas. Mas nós vamos nesse texto aqui, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. O que Paulo fala sobre os falsos profetas? Dar uma pinceladinha, né? E você que queira acompanhar nas escrituras, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 12, diz assim: Assim, continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar, de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de um anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Então veja o que Paulo está falando aqui, meu querido, meu amigo. O apóstolo Paulo está falando também sobre falsos apóstolos. Já nos dias de Paulo, haviam homens que queriam se orgulhar ou usurpar desse título, desse dom que os apóstolos receberam do Senhor Jesus. E haviam características específicas que demonstravam se alguém era ou não um apóstolo. Entre elas, essa pessoa tinha que ter sido testemunha ocular de Jesus, né? Ela viu Jesus, ela andou com Jesus, e ela tinha que também, ela trazia revelações diretas de Cristo, inclusive o cânon sagrado, textos do cânon sagrado. E de fato eles tinham dons específicos, né? Os apóstolos, eles realmente foram usados de uma forma extraordinária por Deus para realizar milagres e sinais, justamente para marcar ali o início, né, do evangelismo, que seria uma comissão mundial, né? E Paulo, então, ele faz aqui uma colocação muito importante. Ele diz: olha, eu continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar, de realizar um trabalho como o nosso. Então, se não fosse a graça de Deus na vida dos apóstolos, eles não suportariam tudo o que haviam suportado por amor de Cristo. Para levar o Evangelho de Cristo, para fazer com que o Evangelho de Cristo chegasse até onde chegou. Então, esses apóstolos viveram uma vida piedosa, de negação, de sofrimentos, de humilhações, por amor a Cristo e por amor aos eleitos, né? E esse sofrimento que os apóstolos passaram, que eles sentiram, que eles testemunharam, era uma continuação dos sofrimentos de Cristo, conforme alguns textos nas Escrituras nos fornecem, em que Paulo fala isso, né? Aos Colossenses, Paulo fala isso muito claramente, que o sofrimento dele, ele se alegrava pelo sofrimento dele, ele se alegrava pelas lutas que ele estava passando, justamente porque essas lutas, ele trazia no seu corpo a marca de Cristo. Ou seja, de certa forma, a igreja de Cristo, ela vai
continuar sofrendo aquilo que Cristo sofreu. Ela vai dar continuidade, ela é o corpo de Cristo, né? E com isso, através da sua fidelidade, da sua esperança, do seu amor, ela vai então permanecendo, dando um testemunho vivo de Cristo para o mundo, né? Então, o mundo, ele rejeitou a Cristo, ele também vai rejeitar o corpo de Cristo, né? Então, nós temos que ter em mente que esses apóstolos sofreram, foram julgados de forma injusta, maltratados, surrados, humilhados. Paulo sofreu naufrágios, teve um desses naufrágios, possivelmente ele ficou em torno de uma noite e um dia naufragando. Ele passou por fome, né, por privações, por humilhações. Então nós sabemos que ser um apóstolo de Cristo é justamente negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então alguns queriam usurpar desse título, desses status, né? E porém os seus frutos, lembra lá de Mateus 7? Os frutos deles mostravam que eles na verdade eram pseudos apóstolos, falsos apóstolos, né? Então Paulo ele disse aqui que continuarei a fazer o que sempre tenho feito, pregar o evangelho, viver em comunhão com Cristo, por Cristo, para Cristo. Então, para Paulo já o sofrimento não era algo mais, não era mais uma questão de escolha simplesmente. Ele escolheu sofrer por Cristo. Quando ele aceitou Jesus, quando ele decidiu seguir a Cristo, né? Ele também aceitou com isso o sofrimento, porque o cristão nesse mundo, ele tem que entender que para o verdadeiro cristão, o mundo não é um lugar para se satisfazer, para se conformar, né? Então o verdadeiro cristão vai sofrer com esse mundo, porque esse mundo é do pecado, jaz no maligno, é caído, está longe de Deus, é inimigo de Deus. Então o cristão, ele se torna inimigo do mundo quando ele segue a Cristo, né? E Paulo então ele diz que ele continuaria vivendo, né, sua vida piedosa, pregando a palavra, né, e mostrando através da sua piedade, da sua perseverança, que de fato ele era um apóstolo chamado. E isso, seu testemunho de vida, fazia com que desmascarasse aqueles pseudos apóstolos, né? E é isso que acontece, esses pseudos apóstolos, eles vêm ao nosso encontro e eles querem uma oportunidade de se orgulhar, né, de realizar um trabalho como o dos verdadeiros apóstolos. Então, eles sequestram, usurpam o título de apóstolos, até dizem que tem o poder desses apóstolos, né? O que na verdade eles não têm, o que na verdade eles não são. É só uma forma deles se orgulharem. Como eu disse no outro vídeo, o falso profeta tem sede de poder e riqueza, né? Então eles usurpavam desse título para manipular as pessoas, para controlar as pessoas, para se impor às pessoas. Mas eles não suportariam, eles não conseguiriam carregar a cruz que de fato os verdadeiros apóstolos carregavam, né? Então nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos ser enganados, né? E é esse o sentimento que acompanha a vida desses pseudos apóstolos, o orgulho. Eles querem impor algo que eles não são, vender uma imagem que eles não têm. Então, se Paulo dissesse para um coxo, levanta e anda, aquele coxo ia levantar e andar. Assim como Pedro e João fizeram, né, na entrada do templo. Eles tinham esse poder simples, o que eles falavam, Deus assinava embaixo. Então esses pseudos apóstolos hoje, muitos, a maioria deles, não conseguem fazer isso. Pelo contrário, às vezes são encenações, às vezes são atores mesmo, né? Alguns casos eles profetizam, prometem e não acontece nada. Tem um apóstolo aí muito famoso aí de Santa Catarina, ali do litoral, que é conhecido como o apóstolo das frases de efeitos, porque ele tem muitas frases de efeitos,
e ele profetizou grandes vitórias e um crescimento estrondoso para Flor de Lis e para o Anderson. Isso um mês e pouquinho, 2 meses antes daquele assassinato terrível que culminou na prisão da Flor de Lis, né? Será que esse apóstolo então não tem poder? O que aconteceu? Ele se enganou? Por que a profecia dele nem na trave bateu? Foi, né, uma linguagem aqui futebolística, foi para o escanteio, né? Foi para a lateral, não foi nem para o escanteio, foi lá para a lateral. Então, fora que foi essa profetada. Mas ele é o apóstolo das frases de efeitos, né? Então muitas pessoas gostam de ouvir o que ele fala, porque ele fala o que as pessoas gostam de ouvir, né? Então, ai daquele, né, que se impor ou discordar, ou confrontar, ou questionar um pseudo-apóstolo desse. Mas eles, de fato, os seus frutos vão provar que eles são pseudos-apóstolos. Enfim, continuamos aqui o nosso texto. Paulo ainda diz: esses indivíduos são falsos apóstolos de Cristo. São falsos apóstolos. Obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo, no caso, né? Então eles são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Eu não vou aqui citar nome dos nossos pseudos apóstolos aí do século XX, porque eu não quero criar uma polêmica, mas você já deve ter algum em mente aí, né? Uns pseudos apóstolos, uns que levam uma facada, né? Uma coisa meio estranha acontece ali. Aí tem uns vídeos que a cicatriz está ali, tem vídeos que a cicatriz não está. Aí caiu um pouquinho de sangue numa camisa, já venderam a camisa como um objeto ungido do tal apóstolo, né? O sangue do apóstolo tem poder, já não é mais o sangue de Cristo, né? Aí o outro apóstolo da igreja concorrente, né? Também simulou lá uma facada, um cara supostamente endemoniado, né? E ele conseguiu dominar o demônio para dizer que ele era mais santo que o outro apóstolo. Esse tipo de circo. Isso é circo, meu querido. Me desculpa se você está entendendo o que eu estou falando e de quem que eu estou falando, e você participa desses eventos. Me desculpa, você está diante de um circo. São falsos apóstolos, obreiros enganosos que têm sede de poder e dinheiro e fazem qualquer negócio para manter os seus impérios bilionários. Bilionários. São coisas assustadoras. São fazendas, são mansões, carros importados, helicópteros. Os caras, olha, tem empresários que trabalham duro e não tem o que esses caras têm. Tem artistas que trabalham duro, vivem disso, para isso, faz sentido, e não tem o que muitos desses pseudos apóstolos têm. O que nenhum dos apóstolos de Cristo tinha. Porque todos os apóstolos de Cristo sofreram pobres e humilhados. Inclusive Paulo, né? João, o último apóstolo vivo, morreu como prisioneiro na ilha de Patmos. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado para não sermos ludibriados por aquilo que eles tentam nos passar como algo de Deus e na verdade não é. Então, são apóstolos, são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Tinha nos dias de Paulo e tem nos nossos dias. Eu costumo dizer que o futuro homem da iniquidade, o anticristo, aquele que tem o artigo o anticristo, ele possivelmente vai ser um apóstolo homossexual, transexual, tem tudo para se encaminhar para essas características. Paulo continua dizendo mais: mas não me surpreendo com isso. Aí Paulo vai dizer aqui qual é a origem verdadeira desses apóstolos. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Até o diabo pode se disfarçar de anjo de luz. Então, se o diabo pode se disfarçar de anjo de luz e enganar a muitos, como ele enganou Joseph Smith, né, a seita Mormon, como ele enganou Charles Spurgeon,
né? Como ele enganou Tazel Russell, Spurgeon não, deleta. Spurgeon foi um grande homem de Deus. O Charles Tazel Russell, que é o pai dos TJ. Então Satanás ele pode enganar, sim. Ele pode se transformar num anjo de luz e enganar as pessoas. É isso que ele faz, né? Da mesma forma, Paulo vai dizer que se Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, portanto, não é de se admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. Finjam. Quem olha de longe até pode acreditar que são homens de Deus. E tem mais uma. Muitos milagres que eles fazem, será que são de Deus mesmo? Nos últimos dias, Satanás teria poder para fazer sinais e prodígios e maravilhas. E as pessoas são facilmente enganadas por milagres. Não por um conhecimento de Deus, das Escrituras, mas por milagres. Fé não é alguém que diz eu determino isso, eu determino aquilo. Isso não é fé. Isso aí é perca de tempo. Até, de certa forma, pode ser um pecado. Fé é uma pessoa que diz, Senhor, eu confio em Ti. Se Deus quiser, Ele cura. Mas se Ele não quiser curar, eu vou passar por essa provação, por essa luta. E se eu partir, eu partirei com Cristo. Falando aqui de uma grande prova, que pode ser uma doença, né? Então nós vemos esses pseudos apóstolos. Paulo dá a credencial, a fonte verdadeira desses pseudos apóstolos é o pai da mentira, Satanás. E ele diz que não é de se admirar, que se Satanás pode virar um anjo de luz, esses pseudos apóstolos também podem enganar a muitos, se passar, né, como servos da justiça, e na verdade são agentes da injustiça. O maior engano que vem é o que se parece com Cristo, é o joio que é parecido com trigo. Cuidado com isso. No fim, receberão então o castigo que suas obras merecem. Serão castigados, serão punidos. Não vai ficar impune suas mentiras, seus enganos, suas lorotas. Então, meu querido, que nós viemos estar atentos para o que Jesus falou em Mateus 7, a partir do versículo 15, e também aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 12 ao 15. Tome cuidado, né? Profeta Oséias já dizia, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Essa é uma dura realidade. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te direcione. Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia, creia na palavra de Deus e você não vai ser enganado. Fuja desses pseudos apóstolos que só prometem riqueza, prosperidade e outras loucuras. Olhe para Cristo. Sofrer faz parte do chamado do cristão. Jesus não disse por um acaso, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Não há nada de errado em sofrer. O sofrimento muitas vezes é uma forma de Deus agir nas nossas vidas, mesmo que para isso Ele use o diabo ou os seus falsos apóstolos, seus conservos. Mas o Senhor dará graça, e Ele disse a Paulo, a minha graça te basta, e a graça do Senhor nos basta. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Um abraço.